TV Web Gazeta. Informação e interatividade. A partir de agora, começa na Gazeta FM Fala Doutor, o seu bate-papo semanal com a sua saúde. Mais uma vez, estamos recebendo aqui em nosso estúdio a doutora Mariana Angélica de Souza. Ela é fisioterapeuta e hoje, nesta quinta-feira, dia 29 de maio, ela vai falar sobre a importância, os benefícios do exercício físico para você, amigo ouvinte Gazeta. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Seja mais uma vez bem-vinda aqui em nossa emissora e obrigado por estar comparecendo. Eu acho que é uma prestação de serviço à nossa comunidade, é um serviço, uma prestação de utilidade pública à nossa população, doutora. Eu que agradeço o convite. Doutora, esse assunto hoje, o benefício do exercício físico, até mesmo com a vinda do inverno, né? As pessoas dão uma certa desanimada. Isso é muito comum durante a chegada do verão, que principalmente as mulheres têm aquela preocupação de manter o corpo em forma e chamar atenção e tudo mais. Mas para quem está interessado e para quem tem isso como objetivo em qualquer estação do ano, quais são os principais riscos e os cuidados que deve ter no início, né, dessas atividades físicas, doutora? Bom, primeiro, antes de a gente começar a falar dos riscos e dos benefícios, é importante a gente destacar que a atividade física é diferente de exercício físico. Quando as pessoas estão dispostas a fazer uma atividade, a primeira pergunta que tem é a seguinte: eu não vou fazer caminhada todo dia porque eu já trabalho andando em pé de um lado para o outro, então eu não preciso fazer caminhada, porque isso já vale como caminhada, certo? Não, não vale como caminhada. Atividade física é tudo aquilo que o nosso corpo gasta de energia a mais. Então, assim, por exemplo, eu sentada gasto um tanto de energia. Se eu for trabalhar andando de um lado para o outro, eu gasto mais energia. Então, isso é atividade física. Agora, se regularmente eu fizer caminhada todos os dias, separo um horário do meu dia para isso, isso é exercício físico. Então, é realmente disso que nós vamos falar aqui hoje, dos exercícios físicos. Em relação aos riscos, que foi sua pergunta, é importante a gente destacar aqui, fazer exercícios em temperaturas extremas, como por exemplo, em dias muito frios ou em dias muito quentes, ou naqueles dias que a gente vê normalmente passar no jornal, em que a umidade relativa do ar está muito baixa, é arriscado para a saúde. Então, nesses dias, a prática de exercício físico, ela deve ser realizada com certo cuidado. E nesse tipo de atividade, doutor, ou até mesmo do exercício físico, qual seria um tempo indicado? Quanto tempo por dia seria necessário e para a pessoa também não correr aquele risco de lesão? Ou até mesmo quais as lesões mais comuns que aparecem nesse tipo de exercício físico, doutora? A indicação, assim, o ideal é realizar exercícios físicos todos os dias. Mas segundo a Organização Mundial de Saúde, ela pede, a diretriz é que se realize exercícios físicos de 3 a 5 vezes na semana, pelo menos de meia hora, até 1 hora por dia. Para os iniciantes de um exercício físico, o ideal é que para cada dia de exercício seja dado um dia de descanso, então começar com pausas. As lesões mais comuns são principalmente os estiramentos musculares. Então, as pessoas que são sedentárias resolvem de um dia para o outro fazer um exercício físico, corre o risco aí de ter um rompimento assim, nos músculos, o que gera dor e aí a pessoa desanima mais ainda da atividade. Doutor, agora com essa mudança da temperatura, as manhãs mais frias, as noites, tem que redobrar o cuidado para fazer o exercício físico, para fazer essa atividade? O cuidado deve ser redobrado no sentido de que no frio o nosso corpo ele já gasta mais energia para manter a temperatura. E a atividade física, o exercício físico, ele também provoca esse aumento do gasto de energia. Então, e o risco de lesão também no frio é um pouco maior. Então, deve ser iniciadas as atividades aí num ritmo mais lento, com mais cautela. Para você, amigo ouvinte, 12:11, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida referente a esse tema, você pode participar ligando 3826-4435. Doutora, e qual seria a idade ideal para a prática do exercício? Essa é uma pergunta bastante comum e a resposta é todas as idades. Então, desde a criança, vamos falar desde o bebezinho que a mãe pode pôr, por exemplo, nas aulas de natação, até os idosos. Quando a gente fala idosos, as pessoas às vezes estranham, um idoso pode fazer exercício físico, o idoso pode fazer um fortalecimento ou fazer exercício com peso? Deve fazer. Então, assim, é indicado para todas as idades. Então, eu oriento que as pessoas procurem um profissional, um local adequado
para que sejam dadas orientações específicas para cada idade. Olha, tem uma pergunta do internauta. Estou iniciando caminhadas, mas tenho sentido dor no joelho e nunca tive nada nele. Por que ele dói? Seria o tênis? O calçado, ele pode sim causar dor durante a caminhada e pode ser que ele já tenha algum problema no joelho que antes, por ele não estar usando essa articulação, o problema não se manifestava e agora que ele começou a usar, ele se manifesta. Eu aconselharia esse internauta a procurar a orientação de um profissional para que de repente seja feito um fortalecimento adequado dos músculos ali que estão em volta do joelho, para que ele possibilite uma caminhada e um exercício sem dor. Doutora, a gente vê em algumas cidades, a senhora que vem de Sales Oliveira, que Orlândia também já tem aquelas academias ao ar livre. A pessoa que frequenta essa academia tem que ter um certo cuidado, porque sempre a dica interessante é fazer um exercício, utilizar de um aparelho sempre perto de um profissional para ter alguma indicação. Talvez faz efeito colateral, faz o efeito contrário e pode se machucar, ao invés de fazer bem para a saúde, pode piorar a situação, doutora? Sim, esse programa de academia ao ar livre, ele tem também em Ribeirão Preto, que é onde eu tive a experiência de frequentar, e ele assim é muito vantajoso para a população, porque disponibiliza recursos para que eles façam exercícios físicos, mas deve sim ser orientado de um profissional, porque se a pessoa usar inadequadamente um daqueles aparelhos, ela tem o risco de lesão. Essa questão de algumas pessoas, ainda mais hoje, mulheres que têm essa vaidade, que estar sempre com o corpo em forma e acaba de alguma forma viciando em academias. Isso é preocupante, doutora? Tem que ter um certo intervalo de um exercício para o outro, tentar fazer menos. Tem pessoas que passa amanhã, de repente à noite está na academia de novo. Isso é preocupante? Pode correr lesões com essa frequência constante em academias? Sim, a atividade física, o exercício físico excessivo para um organismo, para um corpo que não esteja preparado para receber uma carga de treinamento, ele corre sim o risco de ter lesão. Então, como sempre a gente já falou anteriormente, deve ser indicado por um profissional qualificado e ele deve ir com calma, gradativamente, aumentando o treino. Doutora, tem uma outra pergunta que chega para a gente, sobre uma paciente, segundo ela, tem hérnia de disco, e se isso possibilita ela ou impede ela de fazer algum tipo de exercício físico. A hérnia de disco, ela torna contraindicado alguns movimentos, então assim, os exercícios devem ser orientados, como por exemplo, quem tem hérnia de disco, a gente não pode fazer abdominal, exercícios que levem o tronco para frente, então assim, como agachar, dobrando a coluna. Para a hérnia de disco, isso é extremamente prejudicial. Então, seria assim as orientações mais relevantes para esse problema. Doutora, qual que é a importância do aquecimento antes de qualquer prática de exercício? O aquecimento, ele prepara o músculo para receber o treinamento que vai ser feito nesse exercício físico. Então, é extremamente importante que a pessoa se alongue e realize um aquecimento antes de qualquer atividade. Várias modalidades e várias práticas de exercício. Qual que é a melhor? Qual que a senhora indicaria assim como a melhor prática para fazer o exercício? O tipo do exercício físico adequado, ele vai variar de acordo com o objetivo que a pessoa que está praticando tem. Então, aí vem a pergunta, o que você gostaria? É perder peso? Ou o que você gostaria é ganhar força e massa muscular? Então, eu vou dar alguns exemplos, como por exemplo, os exercícios aeróbicos que a gente chama, que seria natação, corrida, caminhada, bicicleta, eles são mais indicados para as pessoas que gostariam de perder peso. Agora, os exercícios de fortalecimento, que são aqueles que normalmente se fazem nas academias, como a musculação, eles são mais indicados para quem quer ter ganho de massa muscular, ganho de força. 12h16, meio-dia e 16, você vai ligando, participando, 3826-4435, para você tiver aí a sua pergunta, você pode trazer aí, a sua pergunta e a sua participação. Nós estamos entrevistando aqui a doutora Mariana, fisioterapeuta, e falando sobre essa importância, a prática do exercício físico para você. Doutora, quando você fala para crianças, hoje talvez o mais correto para uma criança, hoje seria a natação, a importância da natação, doutora?
A natação, ela tem os benefícios principalmente para aquelas crianças ou até mesmo adultos que têm problemas respiratórios. Então, ela é muito vantajosa nesse sentido, porque ela dá um condicionamento cardíaco e pulmonar para a criança. Vamos para o telefone com a participação do ouvinte. Alô? Alô? Quem está falando? Sou Miguel. Então, Miguel, pois não, pode fazer a sua pergunta. A doutora está te ouvindo. Bom dia, doutora. Bom dia. O Miguel, o Marcos, sabe? Eu sofri um acidente fazia 5 anos. Eu faço fisioterapia da minha mão, eu tenho dor contra na mão e tenho dor contra na coluna. E lá eu faço bastante exercício. Meu médico é fazer a esteira. E eu faço a bicicleta. Tem outro aparelho que eu não estou lembrado. Desse outro aparelho eu faço 15 minutos. Eu tenho bastante caloria. Já tive importância para a minha saúde ou estou me qualificando? Desculpa, eu não entendi o que aconteceu no acidente. Ele teve um acidente, doutor, e acabou lesionando a mão e o braço. Eu acho que ficou com uma certa sequela, né, seu Antônio? É. E eu tenho dor crônica na mão e tenho dor crônica na coluna. E através da mão, eu faço a fisioterapia da mão e aproveito e faço da coluna. O meu médico proibiu de eu fazer a bicicleta, se ele está fazendo coluna para fazer, não, a esteira. Para fazer a esteira. Eu faço entre a bicicleta e outro aparelho, que eu não estou lembrado o nome, eu faço 15 a 16 quilômetros por dia. Você acha que para a minha saúde, eu estou qualificando a minha saúde? Ele teve um problema na mão e na coluna, e o médico acabou passando para ele esteira, bicicleta e um outro aparelho que ele não lembra. E a senhora acha que isso facilita ou agrava a situação dele, até mesmo pelo problema na coluna, doutora? A gente precisaria saber certinho qual foi realmente esse problema na coluna, porque para cada tipo de problema na coluna, a bicicleta ou a esteira, ela é vantajosa ou prejudicial. Então, a gente precisaria saber, ele depende de como foi o problema. E o mais indicado nesse caso seria, então, durante o uso desse aparelho, desse equipamento, ter um profissional do lado orientando, né, doutora? Até mesmo porque qualquer movimento inadequado durante a realização do exercício, seja na bicicleta ou seja na esteira, ele pode estar prejudicando esse problema que ele já desenvolveu por conta do acidente. Eu não sei, né, como foi o seu problema, mas a bicicleta, para alguns problemas de coluna, ela causa menos impacto do que a esteira. 12:19, doutora, tem uma pergunta que vem da internet. Quanto tempo devemos esperar para praticar atividades físicas depois das refeições? A gente fala aí que o tempo de digestão, ele demora mais ou menos 1h30, de 1h30 a 2 horas. Então, assim, praticar aquele velho ditado aí de mães e avós que não vai fazer atividade física após o almoço porque vai dar indigestão, é até verdadeiro. Por que isso é verdadeiro? Porque durante a atividade física, o sangue do nosso organismo ele vai ser direcionado para os músculos. E durante a digestão, todo o trabalho do organismo está sendo concentrado para digerir o alimento. Então, a gente confunde o corpo quando a gente faz atividade física após o almoço, por exemplo. Então, é indicado que se espera aí pelo menos umas 2 horas. Doutora, por que todo mundo que se inicia na prática do exercício físico sente durante 2, 3 dias fortes dores no corpo? O que acontece é que aquele músculo, ele não estava preparado para receber um treinamento. Então, sempre que a gente faz um exercício, é como se o músculo tivesse uma pequena lesão, e é daí que vem a dor. Só que essa pequena lesão no músculo, ela não é prejudicial inicialmente, porque é dessa lesão que vai surgir o fortalecimento. Então, o mecanismo é o seguinte, o músculo tem uma lesão, aí o organismo responde formando mais fibras musculares e aí, com o tempo, a pessoa ganha força. Então, a dor vem aí dessa lesão de fibras e também da liberação de substâncias que as pessoas já devem ter ouvido falar aí nos atletas, que chama ácido lático. Doutora, vem outra pergunta pela internet. O exercício pode ajudar a melhorar o desempenho sexual? Pode. Por quê? O exercício físico, ele vai melhorar todas as funções do organismo. Então, assim, o desempenho sexual, ele vai poder ser melhorado desde porque vai ter um fortalecimento muscular global, desde porque o exercício físico também causa uma melhora da função aí emocional. Então, tudo é um conjunto de fatores que pode levar a uma melhora, sim.
Agora são 12h e 22 minutos, 12h e 22. Se você tem uma pergunta, você pode ligar, pode participar ligando 3826-4435. Tem uma outra pergunta que chega aqui, eu acho que já até fiz. Criança e idosos podem fazer atividades físicas? Qual a melhor atividade para cada caso, doutora? Sim, crianças e idosos devem fazer exercícios físicos. Então, para as crianças, a gente deve se atentar que elas estão em fase de crescimento, que já estão gastando bastante energia. A natação é uma boa atividade para crianças, e para os idosos, como por exemplo, a gente poderia indicar a hidroginástica, que é uma atividade de baixo impacto para as articulações. Mas nada impede que um idoso, desde que bem orientado, realize exercícios com pesos de fortalecimento. Vamos para o telefone com a participação do ouvinte. Alô? Alô? Quem está falando? Josefina. Josefina, pode fazer a sua pergunta, a doutora está te ouvindo. Ô, doutora. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber que eu faço bicicleta e eu tenho hernia de disco na perna esquerda. Gostaria de saber se é prejudicial. Não, não é prejudicial, desde que a atividade seja bem orientada, e a senhora deve se atentar aos sinais, assim, se tem formigamento, se aumenta a dor durante o exercício, ficar atenta a esses sinais, mas caso contrário não é prejudicial. Ah, então tá. Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau. Doutora, tem uma pergunta aqui, se é mito ou verdade, se o beijo faz perder peso? Assim, às vezes a gente recebe essa pergunta também em relação à atividade sexual. Então, assim, já vou responder as duas. Assim, o beijo como atividade sexual, eles não são exercícios físicos, eles são atividades físicas que eles levam ao aumento do gasto energético naquele momento. Então, assim, pode ser que se tenha perda de caloria porque aumentou o gasto energético, mas não perda de peso. 12h e 24 minutinhos. A mesma caminhada que eu faço para o serviço serve como exercício? Não, não serve. A caminhada que se faz durante a atividade de trabalho e durante o serviço, ela é uma atividade física que está aumentando o seu gasto energético naquele momento. O que é adequado a fazer é você retirar um tempo do seu dia para praticar regularmente a caminhada. Estamos recebendo em nosso estúdio nesta quinta-feira, dia 29. Depois vocês podem acompanhar também através do site da nossa Rádio Gazeta, na página da TV Web Gazeta. Essa entrevista vai estar na íntegra para você, com som e imagens, né, da doutora Mariana respondendo aí as suas perguntas. E o tema de hoje é o benefício do exercício físico. E você pode ligar também, participar, fazendo a sua pergunta, né? E participando aqui com a gente desse quadro Fala Doutor, que acontece toda as quinta-feiras. Doutora, essas pessoas hoje, né, principalmente hoje os homens, têm essa preocupação de ser bem malhados, bombadão. Isso, futuramente, doutora, muitas vezes tem algumas pessoas que acabam tomando até medicamento para ficar com o corpo em forma, bem bombado. Isso tem alguma preocupação no futuro, doutora? Tem que ter uma certa atenção com isso? Parece que tivemos bem recente o caso daquele cantor baiano Netinho, né, que parece que tomou anabolizante, algumas coisas, e ficou quase aí cerca de 3 meses internado na UTI, no hospital. Tem que ter alguma preocupação com isso hoje, principalmente para os jovens que querem ficar com o corpo daquela forma, doutora? O que preocupa a gente em relação a essa busca do corpo ideal que a mídia passa é realmente o uso dessas substâncias, desses anabolizantes. Isso é prejudicial à saúde, já tem as pesquisas que comprovam isso. Não é indicado que se use, tanto que ele não é legalmente, né, autorizado. E, assim, a atividade física, se a pessoa está buscando ter um corpo ideal sem o uso dessas substâncias, isso não é prejudicial à saúde. Mas a partir do momento que ela está usando de artifícios não naturais, isso é bem preocupante, sim. Doutora, aquelas pessoas que fazem 1 ou 2 vezes por semana, para um mês, depois volta, isso também não ajuda muita coisa não, né, doutora? Além da pessoa não conseguir atingir os benefícios, ela corre o risco de ter alguma lesão. A gente chama uma atenção aí para o caso dos atletas de final de semana. Passa aí um tempão sem fazer exercício, aí num belo fim de semana resolve sair correndo. Então aí aumenta muito o risco de ter lesões musculares. Doutora, antes da prática de qualquer exercício, é importante passar pelo médico para fazer um check-up de uma forma geral? Sim, isso é adequado, porque os exercícios, nós estamos aqui falando dos benefícios, mas eles também têm contraindicações. Então, por exemplo, se a pessoa está com a
pressão desregulada, se a pessoa está com a diabetes desregulada e assim por diante, ou se tem algum problema cardíaco que não sabe, isso é muito arriscado. Então, o ideal é que tenha assim, uma avaliação médica. Doutora, para que o atleta ou até mesmo a pessoa que quer fazer prática do exercício, qual que é a indicação melhor? O que ele tem que fazer para sempre estar com o corpo em forma, sem ter algum tipo de lesão e sempre estar bem com a saúde? Então, a pessoa é sedentária e está buscando isso. Então, a gente começa gradualmente e é depois que começou e o organismo já se acostumou com aquele ritmo de exercício, que ele mantenha. Não só o exercício ele deve ser aliado a uma alimentação adequada. Então, às vezes, durante um período de treinamento, é adequado que a pessoa que está praticando procure a orientação de um nutricionista, por exemplo. Então, a gente indica uma boa hidratação, sempre que beba bastante água, que use uma roupa e um calçado adequado e que não fique nessa de começar e parar, que ela mantenha um ritmo. Doutora, e qual que seria a indicação para aqueles gordinhos mais avantajados, que é bem sedentário, não pratica, para começar? Tem que ter um certo cuidado, diferente de uma pessoa que é um pouco mais magra, já tem um peso menor. Tem alguma diferença do gordo para o mais magro para fazer exercício, doutora? Alguma indicação, algum certo cuidado? O cuidado que deve ser tomado é porque na obesidade, diante do peso da pessoa, o impacto nas articulações ele é maior. Então, a pessoa às vezes já pode ter mais dor nas costas, dor no joelho. Então, é ideal, primeiro, que procure um profissional qualificado para isso e que comece também gradativamente. Doutora, as pessoas que fazem regime e ficam com aquelas sobras de gorduras, o que devem ser feito para terminar e acabar com os famosos pneuzinhos? Os pneuzinhos, a gente vai tentar resolvê-los diante do fortalecimento muscular. Mas se for, vamos supor, uma pessoa que fez uma cirurgia de redução do estômago, por exemplo, e mesmo tendo passado por um processo de também realizar exercício físico, mesmo assim ficou aquelas peles, vamos falar. Só o exercício físico, pouco provável que ele retire toda essa sobra de pele. Doutora, falando em exercício, tem aquele que a pessoa talvez farte por parte do corpo. Eu quero ficar só com as pernas mais grossas, ou eu quero só a barriga. Isso tem algum tipo de exercício diferenciado, esse tipo de trabalho na academia, doutora? Tem, as academias disponibilizam isso de acordo com o objetivo do aluno que vai procurar. Então, por exemplo, aí a gente está falando no caso de um exercício que a gente chama de anaeróbico, que é visando o fortalecimento muscular. Então, a gente vai na musculação e pede para o professor, olha, eu gostaria de fortalecer tal parte do corpo. Seria aí a ginástica localizada que a gente chama. É possível sim. 12:29, ainda dá tempo de você, amigo ouvinte, ligar para você trazer aí a sua participação, tirar a sua dúvida. E você que está interessado em começar a fazer a prática do exercício, e essas são as dicas que a doutora Mariana está passando para você. Agora, com certeza, com o tempo vai mudando, as pessoas têm aquela preguiça, muitas vezes, de levantar de manhã, de ir para a academia. Tem alguma indicação para a pessoa esquentar um pouco mais antes de fazer o exercício agora nessas manhãs frias, doutora? Não, a indicação são as mesmas, que as pessoas comecem o exercício com um alongamento, uma caminhada aí mais leve, depois vá para os exercícios de fortalecimento. Tem uma pergunta aqui, doutora, que chega, parece que ela quer fazer, qual o exercício que a senhora indica para aumentar o bumbum? É a pergunta que me chega aqui. Certo. Os exercícios para aumentar o bumbum são os exercícios que a gente chama que são de fortalecimento de glúteo. Então, existem várias possibilidades, né? Na academia, por exemplo, é usado a posição de 4 apoios e a pessoa faz o movimento de levantar uma perna de cada vez. Então, levanta uma perna em uma sequência, numa repetição certa. Então, são os exercícios aí que visam o fortalecimento do músculo que a gente chama glúteo. Doutora, a sua xará Mariana está perguntando qual que é a importância do Pilates. O Pilates ele é extremamente importante quando a gente pensa na questão de fortalecimento muscular, principalmente do abdômen e dos músculos da coluna. Então, ele ajuda bastante aí nessa estabilização da coluna. Vamos mais uma participação do ouvinte Gazeta. Alô? Alô? Quem está falando? Oi, é o Washington, Michael. Ô, Washington, pois não, pode fazer a sua pergunta, o doutor está te ouvindo. Ok, doutora, bom dia. Bom dia.
Eu faço atletismo, doutora, e gostaria de saber se a crioterapia, qual a eficácia da crioterapia no caso de uma contratura muscular e o estiramento muscular. A crioterapia para esses dois tipos de lesão, que seria a contratura e o estiramento, ela é extremamente benéfica porque ela diminui o índice de inflamação que está tendo naquele tecido. Então, após uma lesão do tipo contratura ou estiramento, é indicado sim que se faça a crioterapia num primeiro momento para diminuir a lesão. Então, a gente teve uma lesão naquele pedaço do músculo. Se você fizer a crioterapia, que é a terapia com gelo, vai evitar que essa lesão aumente de tamanho. Então, ela é extremamente recomendada. 12:32 minutinhos, 12:32. A gente agradece, doutora, a sua vinda mais uma vez aqui em nossa emissora, atendendo aí ao nosso pedido, atendendo o pedido dos nossos ouvintes. A gente deixa o espaço aberto para a sua consideração final. Então, assim, o exercício físico, ele é uma questão de hábito. Eu oriento que as pessoas que estão aí meio desanimadas, que elas procurem um amigo, chamem alguém para ter um pouco mais de ânimo e comecem e façam disso um hábito. Quando a gente faz aquela consideração de que a atividade física, o exercício físico é para todas as idades, a gente tem uma frase que já é muito conhecida. Um jovem sedentário, ele é potencialmente um idoso doente. Então, aí nessa frase, que eu deixo como mensagem final, eu destaco a importância da realização de exercício físico para todas as idades. Gazeta.